A Coreia do Norte está preparando um ataque com míssil balístico intercontinental em decorrência de uma reunião importante entre Japão, Coreia do Sul e também os Estados Unidos para combater o avanço dos norte-coreanos. Irã telefona para Putin e garante que quer fazer parte dos BRICS, possivelmente vai ser um dos temas aí da próxima cúpula do dia 22 ao dia 24, e Javier Milei, que por enquanto é o favorito a ser o próximo presidente da Argentina, garante a mudança drástica das relações geopolíticas, o rompimento de relações diplomáticas com países importantes, como por exemplo hoje o maior parceiro comercial dos argentinos, que são os chineses, e para o Brasil, o fim do Mercosul. A OTAN faz uma espécie de pedido de desculpas para a Ucrânia, em decorrência de uma possibilidade de ceder territórios para os russos em troca da participação na organização, e também a China, nesse momento, está em visita oficial a Belarus, de Alexander Lukashenko, grande aliado do Putin, e além disso, Polônia, Lituânia e Letônia reforçam suas fronteiras em decorrência, segundo eles, da maior presença e atuação do grupo de mercenários da Rússia, que é o Grupo Wagner. Turquia e Rússia, para finalizar, galera, que são países super importantes da geopolítica internacional, trocam acusações e talvez, galera, um ataque, como já foi feito pela Rússia no domingo, a um cargueiro turco, possa incentivar um conflito direto entre Rússia e OTAN. Ou seja, pode ser que a guerra comece pelo Mar Negro. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira, pessoal, apoiar aqui, né? Eu tô correndo ao Prêmio Best de maior influenciador da educação 2023. Pessoal, link na descrição, tá? Vamos fazer a geografia, a geopolítica. Achei lá no topo aí. Pô, seria demais, galera, tá? Conto muito com a ajuda de vocês. E também, caso você queira... Então, volta lá, tá? Link na descrição. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de geografia, geopolítica e atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo, mais baratinho, link na descrição. Você não vai se arrepender. Fora que tem cupom de desconto, hein, pessoal? Link na descrição. Corre lá que tá acabando. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. A gente teve uma notícia aí impactante, pessoal, sobre declarações de um congressista sul-coreano sobre uma cúpula, uma cimeira que vai rolar lá em Camp David, que é um território dos Estados Unidos, uma espécie de colônia de férias, vamos colocar assim, que vai reunir o Fumio Kishida, atual liderança da Coreia do Sul, e também, galera, o Joe Biden, Estados Unidos, para discutir o futuro das relações entre essa OTAN asiática, entre aspas, que vem se espalhando. Não existe, tá? Esse é um conceito que está sendo utilizado pelos russos, pelos chineses, enfim. Porque, de fato, pessoal, os Estados Unidos está aumentando suas relações militares com a Coreia do Sul, dispondo, inclusive, submarinos nucleares no porto de Busan. Galera, tá colocando mais bases, por exemplo, nas Filipinas, tem a ilha de Guam, tá reforçando parcerias com os países do mar da China Meridional. Então, segundo China, né, parece que a OTAN, que os Estados Unidos está expandindo a sua OTAN asiática, vamos colocar aí entre aspas. E essa reunião tem o real objetivo de tratar sobre essa expansão militar dos Estados Unidos em países que já têm bases militares e militares americanos, como Japão e Coreia do Sul. É uma clara resposta à Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, pessoal, não vai deixar barato. A Coreia do Norte, que já recentemente, tá, demitiu seu general-chefe e pediu para que as tropas se preparem para a guerra, segundo o próprio Kim Jong-un, e fez um aumento da produção de mísseis no seu país, tanto com um destino, tá? A Rússia, para financiar, né, para ajudar os russos na guerra contra a Ucrânia, mas também para a defesa do seu próprio território. É uma clara ameaça aos interesses, pessoal, americanos ali na região da Ásia, tá? E, segundo um congressista sul-coreano, eles vão disparar um míssil balístico intercontinental e, muito possivelmente, no dia 9 de setembro, mais um satélite espião para saber, né, quais são as atividades que a Coreia do Sul está desenvolvendo em conjunto com os Estados Unidos. Se de fato isso acontecer, mais uma vez não está em conformidade com os princípios do que a ONU considera e mais sanções podem vir aí contra os norte-coreanos. É mais um ponto de tensão no mundo. A gente tem, pessoal, o Irã, o Raisi, né, telefonando para o Putin e garantindo primeiro, né, um reforço das suas parcerias militares e tal. Cara, por exemplo, a gente sabe, tá, que o Irã, ele nega sempre, né, que está fornecendo os drones kamikazes para a Rússia. Mas, galera, convenhamos, né, a Rússia tá cheia de drones kamikazes. Meio difícil achar que o Irã não sabia que esses drones iranianos kamikazes estavam sendo utilizados na guerra da Ucrânia. E, além de tudo, o Irã recentemente entrou para a OCX, né, que é a Organização para a Cooperação de Xangai, uma espécie de defesa militar também, um grupo militar com a participação dos russos.
Além disso, o Irã, junto com Emirados Árabes, com a Arábia Saudita, com a Argentina, pelo menos a Argentina até o momento, né? E outros países estão cogitando fazer parte dos BRICS, que vai ser um dos temas, segundo o próprio Itamaraty, que vai ser discutido na reunião talvez mais aguardada do ano, que é a reunião do dia 22 até o dia 24, que é a cúpula dos BRICS ali na África do Sul. De novo, né? Pô, galera, se o Brasil e Índia, por exemplo, tenta adotar uma posição um pouco mais neutra, Brasil e Índia mantêm boas relações com os BRICS, mas também com o G7, Estados Unidos, União Europeia, talvez começar a aceitar países como Irã, como Venezuela, países como Belarus, que é um dos candidatos aí a entrar para os BRICS, pode fazer uma transformação dos BRICS em uma oposição ao G7. Não acho que Brasil e Índia queiram nisso agora, né? São países um pouco mais em cima do muro, vamos colocar assim. Só que eu ressaltei, inclusive, no vídeo de ontem para vocês. O próprio Itamaraty garantiu que um dos temas que vai ser discutido na reunião dos BRICS é a guerra Rússia e Ucrânia. Galera, convenhamos, né? A não ser que foque muito nas questões, assim, econômicas, os BRICS está deixando de discutir pautas econômicas, como foi criado a princípio, para discutir pautas geopolíticas internacionais. Inclusive, a mídia está colocando, pessoal, que a Ucrânia está pressionando o Brasil para pressionar o Putin pela paz e que a Itália está fazendo exatamente a mesma coisa com os chineses, para pressionar a Rússia pela paz. Ou seja, aparentemente, pessoal, os BRICS está virando o jogo, né? Deixando de ser somente econômico para ser também um bloco mais militar e geopolítico, vamos colocar assim. Lembrando que existem graves divergências entre os países membros. Vide Índia e China, China e Rússia, dentre outras questões aí também expostas. Javier Milei, galera, que é o grande candidato favorito, né, às eleições. Favorito eu não sei, né? Porque apesar dele ter sido mais votado, ele também conta com bastante rejeição. Vamos ver agora, né, que as coisas estão um pouco mais claras até outubro, realmente como vai se dar o debate eleitoral e tal. Por quê? Porque, de fato, ele engaja bastante, mas algumas das suas propostas podem fazer com que alguns argentinos prefiram votar em alguém mais de centro, como a Patrícia Burit, ou talvez, né, galera, não sei, tá? O Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia, do Alberto Fernandes, o candidato mais à esquerda, o candidato dos peronistas, né, do kirchnerismo. Mas é fato que ele vem, até pelo engajamento, pelo aumento da popularidade, visto que ele ficou em primeiro colocado nas primárias, dando mais atenção para ele. Primeiro ponto, pessoal, ele falou que foram fraudadas, que as urnas, né, que ele deveria ter tido pelo menos 5% a mais dos votos que ele teve, fazendo a continha básica, chegaria a mais ou menos 36% dos votos, que era votação, assim, considerável, né, segundo ele, fraudado. Falou, galera, que a Argentina vai passar sim por um processo de dolarização da economia, vai ter sim o fim do Banco Central e fez graves críticas à maneira como a Argentina hoje propõe a sua diplomacia, as suas relações externas, falando que negociar com países como Cuba, como Nicarágua, como Venezuela, chamou Maduro, por exemplo, de ditador, isso não vai coincidir com a sua forma de governo. Ele não se relacionará com ditaduras, segundo ele, tá? Com países que não propõem uma certa liberdade econômica e social. Só ressaltando, galera, que a China já respondeu a isso, falou que o Milei deveria visitar, inclusive, a China para conhecer a real realidade, falando que a China se permeia por princípios básicos de liberdade, enfim, né, claro, na visão dos chineses, e inclusive citou o Brasil também, tá, falando que não vai se relacionar com países socialistas, incluindo o Brasil como um país socialista, ou seja, ele quer romper as relações com os chineses e com o Brasil, que são as duas maiores parcerias econômicas dos argentinos. Inclusive, foi perguntado, beleza, Argentina, mas assim, o seu principal parceiro econômico, né, o Milei, é a China. Você também cortaria relações econômicas com os chineses? Segundo ele, sim. Ele falou, inclusive, né, você negociaria com não posso falar aqui no YouTube, né, Sino. Enfim, então, talvez esse tipo de declaração comprometa um pouco a popularidade dele. Porque, querendo ou não, pessoal, você pega aí, hoje a China, pelo menos da maneira como a Argentina organiza a sua geopolítica, está sendo essencial para algumas renegociações de dívida. Cara, por exemplo, a Argentina pagou uma das últimas parcelas ali da sua dívida com o FMI em yuan, inclusive utilizando reservas chinesas na casa, pessoal, próximo de 18 bilhões de dólares, só que, claro, convertido, né, em yuan. Então, assim, ele falou também do Mercosul, galera, falou que pretende sair do Mercosul e que não vai estabelecer nenhum tipo de relação com quem não promova uma liberdade social. A questão é, será que fica? E isso não foi muito claro, tá? Pelo menos não até o momento.
O que ele considera exatamente que não dá liberdade? Será que, por exemplo, a Arábia Saudita, que é um país mais ligado ao eixo ocidental, é um país que dá mais liberdade? Ou será que é realmente contrário aos BRICS? Fez críticas à Rússia também, tá? Será que vai ser mais contrário somente ao eixo oriental, algumas ditaduras orientais, e ditaduras mais ligadas aos Estados Unidos, enfim, tá? Então, diplomaticamente, ele não foi muito claro ainda como que vão ser resolvidas algumas questões. Penso eu, tá? Cara, pode ser que não, mas fazendo uma análise aqui, né? Uma análise de bar, vamos colocar assim. Cara, penso eu que isso pegasse aqui no Brasil, né? Um candidato fala, não vamos mais negociar com a China, que é o nosso maior parceiro econômico atual. Cara, convenhamos que eu acho que pegaria muito mal, porque via de regra, o que mais gera popularidade para governantes é a questão econômica. E querendo ou não, pessoal, investimentos chineses são importantes para a Argentina atualmente, tá? E aí, cara, o que você pensa das declarações do Milei? Será que realmente a gente teve algum tipo de processo, vai lá, de rompimento da Argentina? Deixa aí nos comentários. Outro ponto, pessoal, que chamou a atenção, tá ligado à declaração, para quem não lembra, né, o Christian Jensen, que é um dos caras importantes ali da OTAN, ele garantiu, galera, que para iniciar um processo de negociação, a Ucrânia deveria considerar, nem colocou isso como regra, tá? Mas deveria considerar estabelecer algum tipo de cessão de territórios, Zaporizhia, Lugansk, Kherson, Donetsk e a Crimeia, e em troca, o que sobrasse, entre aspas, da Ucrânia, entraria não só para a OTAN, mas para a União Europeia, o que fortaleceria a defesa, teria o artigo 5º da Constituição da OTAN, que garantiria, né, eventualmente, o exército americano defendendo também os ucranianos. Só que, claro, né, essa postura, pessoal, mais nacionalista da Ucrânia, do Zelensky, e as próprias declarações do porta-voz do Zelensky indicaram, poxa, o que a OTAN fez foi dar razão ao invasor, dar razão ao agressor. E se vocês pensam que ceder territórios à Rússia acalmaria os ânimos, não foi isso que aconteceu, por exemplo, na Geórgia em 2008, quando a gente teve, por exemplo, a Rússia conquistando a Abkhazia e a Ossétia. Fala assim, não, vai ficar tudo bem, se a gente não mexer não vai acontecer nada, né? Entende? Ou seja, segundo a Ucrânia, combater os russos é essencial para que eles não avancem mais. Então, deveria estar discutindo maneiras de consolidar o domínio da Ucrânia, fortalecendo com caças, armamento, e não discutindo como ceder territórios à Rússia. O Stoltenberg, galera, que é aí sim a liderança da OTAN, depois de bastante tempo, inclusive, tá, deu declarações no sentido falando, realmente, tá, quem tem que decidir como vai ser o cessar-fogo são os ucranianos, e não qualquer outro membro. De novo, pelo que eu acho, tá? Aí sai, professor, entra aqui, Ricardo, né? Pô, professor, convenhamos, né? Esse cara falou assim à toa, né? O Stian Jansen, galera, falou porque, sei lá, saiu da cabeça dele. Cara, quando o cara fala e ele é um membro importante da OTAN, ele, ainda mais num tema tão relevante, óbvio que ele está representando a OTAN. Penso eu, tá, que o Stoltenberg, percebendo a lentidão do avanço da Ucrânia, as dificuldades na contraofensiva, fala assim, joga essa aí, qualquer coisa, se a Ucrânia não gostar, você fala que foi só você que falou, pede uma desculpinha, mas não é a posição oficial da OTAN. Se a Ucrânia concordar, pô, beleza, a gente tem um princípio de negociação, tá? Só que nem a Ucrânia, nem a Rússia gostaram dessa proposta. Então, aparentemente, essa proposta não vai para frente, e a OTAN até garantiu, tá, pessoal, a Ucrânia que vai decidir os parâmetros de como será o cessar-fogo, e a Ucrânia vai continuar ajudando o país até quando a Ucrânia estiver em guerra, segundo o Stoltenberg. A gente teve também, pessoal, hoje, a confirmação de uma visita do Li Shangfu, que é o ministro da Defesa da China, em direção a Belarus. E ele foi bem específico, tá? A intenção da China, do ministro da Defesa, depois de passar pela Rússia, passando por Belarus, que é um grande aliado dos russos, é fortalecer os laços de defesa, tanto com a Europa, com a África e com a América Latina. Não citando a América do Norte, claro, né, pessoal, com a presença dos Estados Unidos, Canadá e tal. E convenhamos que eu diria que está num dos momentos, né, tá, mais tensos das relações geopolíticas entre Estados Unidos e China, com bloqueios econômicos, sanções a chips e semicondutores, dentre outras questões, como a atuação no Mar da China Meridional, aliança AUKUS, ajuda a Taiwan, inclusive militar, com caças de última geração ali, entende? Então as relações elas estão bastante complicadas, mas assim, a China recebeu o Belarus, né? Mais apoio agora dos chineses. E a gente sabe que Belarus, nesse momento, está com as tropas do Grupo Wagner, do grupo de mercenários, né? E isso preocupa bastante a Polônia, a Letônia, a Lituânia e a Estônia. Lituânia, a Letônia e a Polônia, pessoal, já inclusive mandaram mais militares para a área de fronteira, com a Letônia, por exemplo, falando que já houve, pessoal, invasão do seu espaço, ou ameaças à invasão em seu espaço,
cerca de 50 vezes só nas últimas horas, entende? Então eles mandaram mais militares, estão pedindo mais ajuda e reforçando as suas fronteiras. Lembrando que existe aquele corredor Suwalki, que eu sempre falo para vocês, que a gente tem de um lado, né, Belarus e o enclave russo de Kaliningrado, e do outro os países bálticos e a Polônia, que são membros da OTAN. Talvez um dos pontos mais tensos da geopolítica internacional. A Polônia recebendo Black Panther, recebendo Abrams, recebendo um monte de equipamentos, está se tornando um dos países da OTAN mais poderosos, e claro que isso ameaça Belarus. O Lukashenko, o pessoal, inclusive, deu declarações, deu uma entrevista e garantiu, tá, o Alexander Lukashenko, que ele não pretende fazer nada nem contra a Ucrânia nem contra a Polônia caso ele não seja atacado. Que ele é sim um parceiro aliado do Putin e que ele só recebeu o sistema Iskander, armas nucleares, porque existe uma ameaça da Polônia e uma ameaça dos países bálticos. Mas que se eles não atacarem, Belarus também não atacará. Nem Belarus, muito menos o Grupo Wagner. Professor, dá para confiar 100% nessas declarações do Lukashenko? É claro que não, né, pessoal? Mas, segundo ele, não há nenhum tipo de pressão do Putin para que haja algum ataque contra a Ucrânia. Lembrando, pessoal, que a China não fazia uma visita oficial a Belarus desde 2018, tá? Então, é bastante sintomático. E para finalizar, a gente tem um entreveiro entre duas grandes potências militares, inclusive uma delas pertencendo à OTAN, que é a Turquia e a Rússia. Lembrando, pessoal, que quando a Rússia ela saiu do acordo de grãos com a Ucrânia, alegando que o Ocidente não respeitou a sua parte do acordo, não finalizando as sanções contra fertilizantes, alimentos, não fazendo com que bancos agrícolas russos voltassem para o sistema SWIFT de comunicação interbancária, a Rússia também não respeitaria a sua parte no acordo, inclusive garantindo que qualquer navio, independente da bandeira, que chegasse para negociar com os ucranianos, seria atacado. Teria tiros aí, tá? Pois bem, pessoal, isso aconteceu. A grande questão é que a Turquia, naquela época, falou que se comprometeria, abriria os seus estreitos de Bósforo, de Dardanelos, para que os navios ucranianos navegassem e chegassem ao Mar Negro. Inclusive, até poderia escoltar esses navios. Escolta não aconteceu de fato, mas a gente teve, por exemplo, um navio, galera, que tinha ali a bandeira de Palau, mas a empresa era turca. Esse navio cargueiro estava indo em direção ao porto de Ismail, ali na Ucrânia, e sofreu tiros de advertência da Rússia. A Turquia, percebendo, de novo, a bandeira não era turca, mas a empresa, o cargueiro, era de uma empresa turca. Percebendo, pessoal, que a Turquia, que a Rússia, deu tiros de advertência, também fez advertências contra a Rússia, falando que mais ataques podem causar uma instabilidade regional. Lembrando que o Mar Negro é partilhado, né, dentre outros países ali, mas pela Ucrânia, ou, né, enfim, pela Ucrânia, pela Rússia e pela Turquia, e a Turquia é um país membro da OTAN, inclusive um dos exércitos mais poderosos e até mesmo numerosos, e tem grande parte do domínio do Mar Negro e o Estreito de Bósforo e Dardanelos que conecta o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. A Turquia garantiu, pessoal, que vai liberar o Estreito de Bósforo e Dardanelos para que os navios cheguem aos portos ucranianos. Navios, inclusive, turcos. A Rússia, se cumprir a sua promessa, vai atirar contra esses navios para que não haja a exportação de grãos. Vocês entendem a problemática? E se a Rússia atacar um navio turco? A Turquia vai se defender? Isso vai ser considerado, pessoal, algo para convocar o artigo 5º da Constituição da OTAN e usar todas as tropas, inclusive as tropas americanas, para combater a Rússia no Mar Negro? A gente está falando de uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, mesmo que aí indiretamente, ou seja, dois países com armas nucleares. A situação está tensa. Lembrando, pessoal, que isso foi feito pelo que o Zelensky está chamando de novo corredor humanitário, que foi feito unilateralmente pela Ucrânia, inclusive, tá? Para conseguir exportar os seus produtos pensando na redução da fome. O preço dos grãos cereais aumentou mais de 10% só desde o fim do acordo de grãos. E lembrando, pessoal, que supostamente Putin e Erdogan teriam uma reunião agora em agosto. Agosto, pessoal, quase acabando é exagero, né? Mas já passou da metade e essa reunião ainda não se confirmou. Vamos ver se de fato ela vai se confirmar. A Turquia fala abertamente que não quer um conflito com os russos, e sim só uma renovação do acordo de grãos. Mas as declarações e as reações russas dão indicativo que mais ataques podem acontecer contra navios autorizados pela Turquia a adentrar no Mar Negro em direção à Ucrânia. Tensão, galera. Mais um, né? Polônia, corredor Suwalki, região das Coreias, Mar Negro. O mundo não tá muito fácil, não.
Se vocês querem... Aliás, pessoal, se vocês curtiram... já confundi aqui, né? Se vocês curtiram o vídeo, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.